Bom dia. Agora vamos ver a resolução do segundo exercício proposto. Bom, agora em três dimensões. Ele pede para determinar o momento em relação à diagonal AD da força exercida num suporte pelo segmento BG do cabo. Tá bom? Então, cuidado, é BG, não é BH, mas esse. Então, isso aí quer dizer o quê? Tá bom? O que ele quer é esse momento em relação ao eixo AD. Cuidado com o sentido. Então, a gente viu na aula que, na verdade, é o produto escalar entre o vetor unitário que define esse eixo, o AD, aí cuidado com o sentido, de A para D, vezes o momento que a força tem em relação a um desses pontos. Ok? Então, esse aí que a gente vai fazer. Esse aí também é um produto misto. Mas, como eu falei para você, eu acho melhor fazer em duas etapas. Então, esse aí que a gente procura. Bom, a gente tem várias coisas a determinar. Em primeiro, o vetor unitário, a força e o momento. Tudo isso são vetores que a gente precisa determinar. Bom, a gente pode fazer na ordem que quiser entre esses dois, mas depois isso aí, para o momento, você precisa, obviamente, da força tração. Vamos começar com o vetor unitário AD. Bom, então o vetor unitário que define a direção do eixo AD e também um certo sentido. Bom, então, pelo enunciado ele fala AD, então a gente pega de A para D. A gente já viu como fazer isso várias vezes, e simplesmente o vetor AD divide pela intensidade. Bom, então você já sabe como fazer para encontrar o vetor AD. Aqui a gente tem os eixos já definidos. Então, para ir do ponto A até o ponto D, ao longo do eixo X, ele avança 1 metro. Então, é 1i. No eixo Y, ele não se mexe, então 0j. E no eixo Z, ele vai desse ponto até aqui, então é menos 0,75. Para achar o módulo, é raiz quadrada da soma dos quadrados. Tá bom? Uma vez que a gente tem esses dois, a gente faz a divisão e a gente obtém esse vetor unitário. Lembra que quando você obtém esse vetor unitário, verifique que o módulo tem que dar 1, se não tem um erro, tem jeito. E também o sentido, né? Os sinais. Então, em X de indo de A para D é positivo. Em Z é negativo. Tá certo. Agora, o próximo ponto é descrever o vetor force, né? Essa tração. Então, essa tração é do cabo faz sobre o suporte, então daqui para lá. Bom, tração é a intensidade vezes o vetor unitário que vai de B para G. A intensidade a gente tem aqui. Então, a gente precisa descrever esse vetor unitário. De novo, né? BG sobre BG. Esse aí, ó, BG dá esse resultado em vetor, dividido pelo módulo, verifica em casa. E no final das contas, a gente tem essa vetor force, essa tração. Menos 200i mais 300j, menos 160k. Vê, eu coloco a unidade entre parênteses. Então, todos esses componentes, eles estão expressos em Newton. Bom, agora o próximo passo é calcular o momento dessa força, tá bom? Como a gente quer um momento em relação a um eixo, você tem que lembrar que para calcular um momento, né, o momento vetor é em relação a um ponto que pertence ao eixo. Tá bom? Não é em relação a um ponto da origem se não pertence ao eixo. Então, cuidado. Então, você tem que escolher um ponto que pertence ao eixo, o eixo AD, qual ponto? Aquele que vai facilitar a sua vida. Tá bom? Então, podia ser o ponto D, podia ser o ponto A. Aqui a gente vê que a força atua daqui, então o mais simples vai ser esse ponto A. Tá bom? Então, vou calcular o momento em relação ao ponto A dessa força. Então, por exemplo, vai ser o vetor AB, produto vetorial com a força. Tá bom? Mas se você lembra o que a gente viu no capítulo, né? O momento de uma força em relação ao ponto, tá bom? Você pode mudar o ponto de aplicação da força. E o princípio de transmissibilidade. Essa força, ela vai ter o mesmo efeito se ela tem um ponto de aplicação diferente, mas ao longo da mesma linha de ação. Então, por exemplo, eu podia imaginar que a força estivesse sendo aplicada no ponto G. Ia dar o mesmo momento, porque ia dar o mesmo efeito no corpo rígido. Beleza? Então, podia esse momento também, que é igual a B vetor T, também é igual a G vetor T, mesma força, cuidado. Tá bom?
Então essa aí é uma dica, né, uma ferramenta, vamos dizer assim, para justamente escolher o ponto mais adaptado para a sua conta, mais adaptado. É aquele que simplifica a sua vida, que simplifica os seus cálculos. No caso aqui, ó, AB é bem simples para descrever, é somente ao longo do eixo X. Então eu vou escolher esse momento para fazer a conta, tá bom? Então o vetor AB, 0,5 e produto vetorial com o vetor force que a gente botou. Esse produto vetorial você pode fazer pelo determinante, mas aqui, como eu falei para você, vai ser muito fácil encontrar utilizando os vetores unitários. Então aqui, ó, I vetorial I dá 0, I vetorial J dá K, I vetorial K dá menos J. Então rapidinho a gente encontra esses valores, tá bom? Então, finalmente, não esquece, o momento em relação ao eixo. Então tem que fazer o produto escalar entre esses dois vetores que eu acabei de determinar. O vetor unitário e o vetor momento. O produto escalar, né, dá 0 quando eles são diferentes e dá 1 quando são igual. Então, I vetor J, I escalar J, 0, I escalar K, 0, K escalar J, 0, K escalar K, só isso aí que vai dar. Ok? E o resultado dá menos 111 Nm.